Queridos irmãos, queria apenas deixar uma reflexão para os irmãos. Salmo 121, Salmos 121, e o verso é o verso 1, que diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? Queridos irmãos, eu queria apenas chamar a atenção dos irmãos para uma vírgula que tem aqui, ou um ponto-chave que diz assim: elevo os meus olhos para os montes. Que me chama a atenção aqui que não é monte. Se estivesse falando monte, era só um monte. Mas a Bíblia está dizendo: e elevo os meus olhos para os montes. Que monte é esse que esse salmista elevava os seus olhos? Queridos irmãos, na nação de Israel, a nação de Israel ela é situada sobre o monte. E ao redor da nação tem muitos montes, irmãos. E alguns montes daqueles, eles ofereciam sacrifício a deuses. Observe, meus irmãos, o que fala de monte, a gente se lembra logo de Elias, né? Se lembramos de Elias, quando Elias ali chamou eles para desafiar Baal na própria casa deles. Ou seja, na própria casa dele, que era o monte de Baal, o monte de Azera. E tinha outros montes de deuses ali, irmãos. Quando o salmista, ele pronuncia, irmãos, essa frase, ele olha para esses montes dos deuses e diz assim: eu elevo meus olhos para os montes. Aí só vê deuses. Aí ele pergunta: de onde me virá o socorro? Ele fixa, irmão, os seus olhos aqui na terra. Ele fixa, irmão, os seus olhos ao que estava acontecendo ali ao redor da nação. Ele fixa os seus olhos, irmãos, para a impureza ao redor. E diz: que tanta impureza, de onde me virá o socorro? Eu fico me perguntando, irmãos, quando a gente passa por tribulações, a gente fica se preocupando, irmãos, e fica se perguntando também. A gente diz assim: quem pode me ajudar? Aí olha para um, aí olha para outro, aí fica se perguntando: quem pode me ajudar nesse momento? E muitas vezes, irmão, nós estamos só mesmo, porque tem vezes que Deus vai deixar a gente assim mesmo. É a gente e Deus e nós. Muitas vezes Deus vai deixar a gente mesmo enfrentar nossas dificuldades, para nós se perguntarmos: de onde me virá o socorro? Porque muitas vezes os nossos amigos vão nos deixar, quem sabe você, mulher, você vai dizer: eu tenho uma minha amiga fulana. Muitas vezes você vai ligar para ela e ela não vai atender, ou não vai poder atender. E você vai dizer: quem vai me ajudar nesse exato momento? Você vai entrar no desespero, porque nós somos seres humanos. E de fato nós entramos em desespero. E esse salmista, ele está se encontrando nessa fase, irmãos, na fase do desespero. Ele se preocupa, ele fica se perguntando: quem vai me socorrer nesse exato momento? Quem vai me ajudar nesse exato momento? Mas, irmãos, que nem todo crente, quando o crente ele respira, sabe para que é a vírgula, irmãos? A vírgula é para a gente parar e dar o tempo de respirar. E quando a gente respira, o nosso cérebro começa a girar de novo, ou começa a pensar. Aí quando ele para, irmão, e respira depois da pergunta, glória. Ele olha para o céu, irmãos, e olha para a terra. Aí ele pronuncia em alta voz, ele diz: o meu socorro não vem do monte, o meu socorro nem vem da terra e nem tampouco do céu. Eita glória! Mas o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A pergunta é, irmãos, por que não tem céus?
Oh glória, porque o céu desse salmista aqui que ele está falando é o céu que está dentro. Eita glória, eu vou falar, irmãos, aleluia. Isso é lindo demais, porque segundo a Bíblia, esse céu atmosférico que a gente vê, esse é apenas um céu visível. Mas tem 3 céus, irmãos. Tem um céu, esse que a gente está vendo, tem um céu dos planetas e tem um céu dos céus. Aí quando o salmista diz, eu elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu, que está todo o céu dentro dele, e fez a terra. Aleluia. E eu venho dizer uma palavra para alegrar o seu coração, uma palavra que eu creio, irmãos, que o Senhor está dando socorro todos os dias a nós. É o Senhor, irmão, que nos consola nos momentos mais difíceis. Quando nós se encontramos em dificuldade, o Senhor chega com o seu socorro, o Senhor chega com o seu socorro, o Senhor chega com o seu consolo, porque é o Senhor que nos consola, irmãos. Pode vir palavras de A e de B, mas muitas vezes nós não queremos dar ouvido. Mas quando Deus, Ele vai na alma e traz o socorro, e o socorro que nós precisamos, Deus está dizendo, recebe socorro da minha parte nessa noite. Porque muitas vezes o homem vê a tua aparência, aí diz, ela está bem. O homem vê a tua aparência, aí diz, ele está bem. Mas Deus está dizendo, eu conheço a tua alma, e eu estou dizendo para ti nessa noite, eu tenho socorro, eu tenho socorro, e eu tenho socorro para a tua alma. Aleluia, glória a Deus. É o Senhor que traz socorro, irmãos. É o Senhor que traz socorro. E o salmista, irmãos, ele continua pronunciando as suas frases. Agora, por que ele continua depois dessa frase? Porque ele sabe, irmãos, que Deus, Ele não é só Deus de socorro, mas também Ele é Deus de proteção. E ele sabe também, irmão, que Deus não é só Deus de proteção, mas Ele é Deus, irmão, de providência também. É por isso que ele continua cantando, ele continua pronunciando, irmãos. E observe aqui que eu lhe falei, e eu vou tornar a repetir. Ele está no momento de tribulação, ele está no momento da angústia, ele está no momento da tristeza, mas ele ainda tem voz para louvar a Deus nesse exato momento. Aí Deus está dizendo, eu quero que tu me louve, é quando tiver tudo de ruim também. Eu quero que tu me louve, é quando tu olhar para um lado e para o outro e dizer assim, isso é impossível, nada vai acontecer agora na minha vida. É nesse momento que Deus está dizendo, começa a me louvar, começa a me engrandecer, porque, eita glória, porque eu estou com você, nesse momento mais difícil, eu estou com você, trazendo socorro para a sua alma. Por isso que ele vem dizendo no verso 5, ele diz, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aleluia. É o Senhor, irmãos, que nem eu falei, que traz proteção para a nossa vida. É o Senhor que nos guarda. É por isso que o Salmo 91 e o Salmo 121, quando a gente olha o verso 5, a gente vê que ele fala também de sombra. Quem descansará na sombra do Onipotente? Quem se encontra na sombra do Onipotente descansará. Observe, meus irmãos, que quando a gente vem cansado do trabalho, quando a gente vem cansado da rua, quando a gente chega em casa, a gente, agora eu vou descansar. Aí o salmista está dizendo, Salmo 91, ele está dizendo, quem mora ou quem habita no esconderijo do Altíssimo, a glória, oh aleluia, a sombra do Onipotente descansará. Deus está dizendo, eita glória, o salmista está falando, e eu continuo, irmãos, pronunciando essa frase com tanta, irmãos, força e fé, dizer que Deus traz, eita glória, Deus traz descanso para nossas almas, quando a gente entende, irmãos, que a gente tem que habitar no esconderijo do Altíssimo, quando a gente entende, irmãos, que a gente tem que buscar socorro da parte de Deus, porque é Deus, eita glória, que nos guarda, é Deus que nos livra, é Deus que está conosco, irmão, todos os dias, até a consumação dos séculos, é Ele que está conosco, seja fazendo chuva ou fazendo sol, é Ele que está conosco, dependendo da circunstância,
Ele está conosco. Ele não depende, irmãos, de nós estiver certo ou errado. Ele não depende disso. Por quê? Porque Ele é fiel. É por isso que eu disse, Ele está conosco. É por isso que o salmista vem dizendo, eu elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Quem vai me socorrer? Aí ele olha, a sua mente pensa. Aí quando a sua mente pensa, ele vê a grandeza de Deus. Aí ele diz, o Senhor que fez o céu e a terra, traz descanso para a minha alma, traz socorro para a minha alma. Então recebe essa palavra da parte de Deus. Quem recebe essa palavra? Deus está dizendo, recebe socorro nessa noite. Aleluia! Oh, Jesus, glória a Deus. A comissão está com a oportunidade nessa noite, em nome de Jesus.